Os Guardiões da Galáxia foram uma aposta da Marvel no cinema que deu muito certo. Mas ao mesmo tempo, galera, é uma das obras do Sam que menos bebe da fonte dos quadrinhos. Que, tipo, tem muita coisa que não tem nada a ver com os quadrinhos. Vários elementos foram alterados ali pra se encaixar melhor nos filmes. Isso não é um problema, mas fica a curiosidade, né? Você quer saber o que foi mudado mesmo? É só vir comigo, vou te mostrar agora. Vai ser bem curioso esse vídeo, vamos lá. Inês Trans, Peter aqui. Muita coisa diferente entre Guardiões da Galáxia do cinema e dos quadrinhos, ok? Para começo de conversa, vamos lá. Essa equipe dos Guardiões que a gente conhece dos filmes só foi trabalhar junta pela primeira vez nos quadrinhos em 2007. E, tipo, em circunstâncias bem diferentes do que a gente viu no Sam. A equipe original dos Guardiões da Galáxia, lá nos anos 60, era de outro universo, diferente da Terra Meio-Meia, inclusive, que é o universo principal. E o único membro mais famoso daquela primeira leva era o Yondu. Exatamente. Ele mesmo, o pai adotivo do Peter Quill. Yondu Udonta, que nas HQs era mais herói do que vilão. E que nem vivia no mesmo universo do Peter Quill. Você não tá entendendo nada, né? Então se liga nessas diferenças todas, vamos lá. Saqueadores. Nos filmes a gente viu que o Yondu era o líder de uma espécie de gangue interplanetária chamada de Os Saqueadores. Ele meio que recruta a força o Peter Quill pra essa gangue e depois ele mesmo acaba se virando contra ela, contra a própria gangue. Mas nos quadrinhos isso é totalmente diferente. Simplesmente pelo fato de que lá nas HQs os Saqueadores não existem. Exato. Eles são uma criação do James Gunn que se encaixou muito bem nos filmes. Mas lá no material original não existem saqueadores. Essa é uma das maiores e mais importantes mudanças que o James Gunn acabou fazendo no meio do caminho. Ego, planeta vivo. Como todo mundo sabe, o Peter Quill é o filho do Ego, o planeta vivo, que também é o principal vilão do segundo filme dos Guardiões da Galáxia, né? Mas é curioso, galera, porque assim, ele teve uma relação e ele foi o responsável pela morte da mãe do Senhor das Estrelas. E é também um dos Celestiais, segundo ele próprio, né? Tudo certo nos filmes, mas nada a ver com as HQs. Lá nos quadrinhos, não existe nenhuma ligação entre o Peter Quill e o Ego, que por sinal também não possui uma forma humana, né? Como aparece no filme. Ele é só um planeta vivo mesmo, né? Só que poderoso pra caramba, né? Ainda poderoso como tá nos filmes. E a questão dos poderes dele também é importante, já que nos quadrinhos ele não é um Celestial. Por lá só existem celestiais como aqueles que a gente viu lá em Eternos, né? Que são uma raça de seres muito ancestrais, ainda mais poderosos do que o Ego, bem mais poderosos, ok? Mantis. Junto com o Ego, a gente conheceu também a Mantis, que trabalhava com ele, né? E acabou entrando pro time dos Guardiões da Galáxia. Ela foi bastante útil na luta contra o Thanos e Vingadores de Guerra Infinita e Ultimato. Mas a real é que ela não é exatamente uma guerreira como a Gamora e Nebula, né? Por ser uma espécie alienígena bastante frágil. Nos quadrinhos, mais uma vez, a gente tem diferenças importantes. Começa que a Mantis é nativa daqui mesmo, né? Da Terra. Filha de um vilão do Vietnã. Os poderes mentais e de sentir emoções dela são os mesmos. Mas na HQ, além disso, ela também é uma lutadora muito casca-grossa, que domina várias artes marciais. A Mantis, só pra vocês terem uma ideia, ok? Já lutou contra o Thor e contra o Capitão América, e não passou vergonha. Drax, o Destruidor. Rapaz, esse é diferente demais. A história do Drax nos quadrinhos é um pouquinho mais complicado que no cinema. Muito mais. Enquanto a gente viu ele jurar vingança contra o Ronan, o acusador, nas HQs ele foi direto na chefia, jurando vingança contra o Thanos, por ter matado a esposa dele. O Drax, ele nasceu pra matar o Thanos, basicamente. A filha que ele achou que tinha morrido foi levada pra Titã e criada lá, e acabou virando a heroína Serpente da Lua, uma das telepatas mais poderosas de toda a Marvel. Ah, isso tudo rolou aqui na Terra, ok? A família, incluindo o próprio Drax, que se chamava Arthur, eram da Terra. Só que o desejo de vingança era tão forte que o espírito do Arthur, depois de morto, possuía o corpo de um alienígena, se transformando então no Drax, o Destruidor. Olha isso. Senhor das Estrelas. Bom, no cinema a história é até manjada, né? O Peter Quill vê a mãe dele, de quem ele era muito próximo, morrer de câncer. Aí, desesperado, ele sai correndo por um campo e é abduzido por uma nave alienígena, a do Yondu. E ali ele é criado como um dos saqueadores e acaba virando tipo um pirata espacial. Beleza, tá claro isso pra gente. Mas nada a ver com o que rola nos quadrinhos, nada a ver. Na HQ, a mãe do Senhor das Estrelas é morta por alienígenas. E ele, sem pai, resolve ir pro espaço por conta própria, para entender o que rolou, quem eram aqueles aliens. E, obviamente, combater todos eles. Fala sério, essa parte você realmente achou que era original dos quadrinhos, né? Rocket! E agora a gente chega num dos personagens mais queridos dos Guardiões da Galáxia. Tem muita gente chorando aí pelo que vai acontecer com ele no 3, né? Bom, o Guaxinim, que nem sabe o que é um Guaxinim, que segundo ele, foi fruto de anos de tortura e experimentos científicos bizarros. Alguns até acham que o Rocket é obra do Alto Evolucionário, né? Nas HQs, a origem do Rocket não é tão triste assim. Ele realmente é um Guaxinim ou algo do tipo, tá? Que fala e pensa, mas existe um planeta inteiro chamado Half-World, onde a espécie dele é bastante comum.
Nesse caso, eu diria que a origem dos filmes é bem legal. O que vocês acham? Groot. Eu sou Groot. Eu sou Groot. O outro mesmo mais querido dos Guardiões da Galáxia é famoso principalmente por só falar essa frase. Apesar dela significar várias coisas. A gente acha que só significa isso, mas dependendo da entonação, são várias coisas que ele tá falando. Impressionante alguém falar esse grutez, entender essa coisa aí, né? E o Rocket é um que consegue entender o que ele diz. E agora que ele já tá na equipe há muito tempo, né? Até que os outros personagens conseguem compreender bem o que ele diz também. Mais uma vez, tudo coisa do James Gunn. Quer dizer, se você pegar um HQ moderno dos Guardiões, pós 2007, ok? Você vai ver o Groot agindo da mesma forma. Só que antes disso, simplesmente não era assim. Desde os anos 60, quando ele apareceu pela primeira vez, o Groot falava normalmente. Só depois é que ficou desse jeito. Ficou legal, né? Virou uma característica do personagem. Mas quem acha que foi sempre assim, tá bem enganado. Agora eu quero que você comente aqui embaixo, dessas diferenças que eu trouxe, qual que você preferiu dos quadrinhos e qual que você preferiu do cinema? Qualquer uma delas. Comenta aqui embaixo. Obrigado por esse vídeo. Termina com a tua inscrição. Garante que ela tá aqui. Acho que a maioria de vocês já tá. Eu acho, não tenho certeza. Mas tem alguns poucos que não estão. Então, obrigado a você que tá se inscrevendo agora. Obrigado a você que já tá inscrito ou se inscrevendo agora e ativando o sininho para não perder os próximos vídeos. Ó, mora aqui, casca grossa demais. Valeu, galera. Fui!